Olá, queridos amigos que se apresentam para ouvir essa narrativa do capítulo 25 do livro Atos dos Apóstolos, que eu estou contando essa história, né? Que vocês podem ver, quem está acompanhando, que é uma verdadeira epopeia, né? De Paulo. E no final do capítulo 24, o Paulo estava lá sob a custódia de Félix, né, que era o presidente lá do lugar, e isso já tinha 2 anos, que Félix recebeu o Paulo lá de Cláudio Lísias, que era o tribuno. Cláudio Lísias soube que iam fazer uma emboscada para matar Paulo, porque o sobrinho de Paulo falou para ele, né? E aí ele pegou e transferiu o Paulo para uma outra instância, né, maior, que é a do presidente Félix, com uma carta dizendo que o Paulo era cidadão romano e que os judeus acusavam ele de uma coisa que ele até agora não conseguiu saber do que era, então ele não sabia que atitude tomar, e ele está transferindo para Félix, numa outra instância, numa outra cidade, que é para diminuir a possibilidade de acontecer alguma tentativa, né, de assassinato, como aqueles 40 homens, 2 capítulos atrás, 40 homens, mais de 40, dizia lá, se apresentaram ao sumo sacerdote Anania, a nata lá da sinagoga, dizendo que não iam comer nem beber até que conseguissem assassinar, até que Paulo estivesse morto, né? Aí depois eles não conseguem matar, porque o Cláudio Lísias envia para Félix. E aí fala para eles, envia uma carta também para a nata da sinagoga, o sumo sacerdote, os principais do templo, os anciãos, escribas e fariseus, dizendo para eles irem acusar o Paulo lá para Félix, que Félix é que ia tomar a decisão. E aí os caras não conseguiram assassinar o Paulo. Aí as pessoas perguntam, e como é que fica? Fica bem, porque eles não conseguiram, aí eles vão lá no templo, falam com o sumo sacerdote e mandam cancelar a promessa que eles fizeram. Aí de repente eles matam um cordeirinho, né? Ou nem precisa de cordeiro, de repente umas pombinhas, umas preais, aí dá lá em sacrifício, né? E pronto, acabou. Não é nada muito complicado, não. Continuou todo mundo vivo, Deus não castigou ninguém, que eles tinham feito essa promessa, né, que, né, não iam comer nem beber até que Paulo estivesse morto. Só que aí Paulo vai para lá, para Félix. Félix manda chamar o povo e pergunta, o que vocês têm contra ele? E, de novo, eles não têm a acusação nenhuma. Pior, o pessoal que disse que viu Félix, o Paulo, com o grego profanando o templo, não foi lá, que eram os judeus da Síria, ali da parte da Síria, mas de fala grega. Então, assim, nem tem a testemunha. Piorou para eles. Aí o Félix reparou do que estava acontecendo, aí falou, tá, então agora vocês podem voltar para casa que eu vou fazer cariações e vou tomar uma decisão. 2 anos depois, você vê que Félix estava muito empenhado em querer tomar uma decisão. Passados 2 anos, isso é o último versículo do capítulo 24, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, que vem de Festus. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Na verdade, Félix queria agradar a gregos e troianos. Queria agradar supostamente aos judeus, que ele não estava agradando muito, não. Deixando o Félix na prisão, bom, pelo menos o Félix não. Deixando Paulo na prisão, pelo menos ele não está solto por aí.
Mas o que os judeus queriam era matar o Paulo e resolver logo isso. Por isso que não está escrito aqui, mas o Félix foi substituído porque os judeus, principais do templo, sumos sacerdotes, ficaram escrevendo cartas lá para Roma, falando mal do Félix, detonando falso testemunho, se eles são... E aí conseguiram substituir o Félix. Agora veio o Pórcio Festo. Por quê? Agora vem o Festus, vem o Pórcio Festus, aí a gente, olha, de repente a gente consegue uma brecha e a gente vai fazer tudo de novo, apresentar lá os falsos testemunhos. De repente o Festo é mais assim endiabrado e ele de repente vai acatar as nossas súplicas, né? Que o que eles querem é assim, não, leva ele lá para Jerusalém, entendeu? Porque aí lá é melhor, né? Porque lá que estão as pessoas que podem fazer o testemunho, né? Mas eles não querem, já sabem o que Paulo vai falar, eles já sabem que o testemunho é falso. Eles querem que no caminho os tais dos mandados do templo assaltem a comitiva e matem Paulo. E aí o capítulo 25 começa assim. O Festo assumiu, né? Aí o Festo assumiu e ele vai dar um rolé para ver lá o que ele ganhou, né? O que ele assumiu. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia, de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Qual a novidade? Aí, contra Paulo, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu. Aí o Festo, quando ele assumiu esse angu de caroço, alguém falou para ele, no caso o Félix, né? Ele está parecendo que ele está sabendo do que está rolando, ou é muito macaco velho. Então eles foram lá. Aí o Festo foi lá na cidade, né? Vamos ver quem é que manda, com quem que eu vou fazer interface aqui e reconhecer o terreno. Ele poderia chamar as pessoas lá na Cesareia. Aí o Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns de seus líderes e apresente ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Ele já está mais ou menos sabendo da coisa, mas também porque o Paulo é cidadão romano. Aí, mas ele parece saber que... Aí você vê, já jogou um balde de água fria nessa gente aí, né? Tendo passado com eles, você vê, eu já vou voltar, já vou voltar. Aí vocês voltam comigo e apresentam lá, porque tem que apresentar diante da pessoa, né? Tendo passado com eles 8 a 10 dias, não estou vendo pressa nisso, desceu para Cesareia no dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Quer dizer, está tudo igual que era antes, mas o governante é outro. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém
e ali ser julgado diante de mim, que aí ele ia representar o Estado romano, acerca dessas acusações. Então, os caras não estão querendo julgamento nenhum, eles querem pegar lá o Paulo no caminho. Mas esse Festus está antenado. Mas aí ele perguntou para Paulo, né? Que aí vamos resolver, aí agrada gregos e troianos, né? Paulo respondeu: estou agora diante do tribuno de César. Assim, eu não preciso ir para Jerusalém para me apresentar diante de César, porque o Festo é o representante de César. Onde devo ser julgado? Então Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Quer dizer, o Paulo também já chegou à conclusão seguinte: ele tem que sair dali. Primeiro porque é do plano divino que ele vá para Roma, que é onde está César. E segundo porque ali não vai ter o Festo, também tampouco está se achando realmente sabedor do que está acontecendo para emitir um parecer, um julgamento contra um cidadão romano. Porque, por exemplo, se fosse uma questão só de judeus, ele ia entregar para os judeus. Mas como o Paulo é romano, ele não vai entregar o Paulo, né? Como o Paulo até lembrou para ele, né? Imagina, o Paulo que sabe tudo, né? Eu não me recuso a morrer se eu fiz alguma coisa errada. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Entendeu como é que é o negócio? Aí tem gente que fala: se o Paulo não tivesse dito que era romano, o outro Félix teria soltado ele. Uma pessoa que não leu tudo, né? Porque na hora que soltasse, ele não ia dar 10 passos. Eles iam... Justamente, o Félix tirou ele lá do meio os caras estavam quase apedrejando ele, quando o Félix leva ele para o pretório de Herodes. Depois de ter consultado, então, para César irá. Alguns dias depois, de novo, despediu. Olha, se tivesse macumba na época, e tinha, porque esses judeus aí tradicionais, eles são cheios de mandinga, né? A gente é que não sabe. Mas eles devem ter saído nos cascos. Foram dispensados de novo. Tá, agora ele vai para César. Agora acabou. Eles acharam que ia tirar o Félix, ia botar o Festus e que iam conseguir convencer. Agora mesmo que o caldo derramou. Aí o Paulo tá lá, continua lá, comendo, bebendo, recebendo as visitas, escrevendo cartas, né? Que ele nem escrevia, né? Ele digitava. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Então o rei foi lá ver, né, da tetrarca daquela área. Agora começa uma história deliciosa. Parece ter uma fofoca. Se tivesse revista Caras nessa época, ia vender. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. O rei estava lá de bobeira, com o pé para cima. E aí o Festo não tinha muito do que tratar,
Mas não é só por isso, não. Ele vai explicar também por que ele vai apresentar o caso de Paulo para o rei. Aí ele explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Há aqui um abacaxi que Félix deixou para mim. Quer dizer, o cara não sei se ele não está sabendo ou está querendo ser político, né? Que, na verdade, o Félix foi substituído. Eu não sei também se eles agiram por trás, que isso aconteceu. Os principais do templo, o sumo sacerdote, ficaram mandando carta, detonando o Félix para Roma. Então, de repente, pode ser que o Festus, né, assumiu e não sabe por que o outro foi retirado. Aí, assim, há aqui um homem que Félix deixou para mim. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Direito, né? Já tinha direito naquela época. Mas ele está falando isso para o Agripa. Aí olha como é que o texto põe. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar a festa. Você sabe quem é esse Agripa? Esse Agripa é Herodes Agripa. É neto do grande. Por vias tortas. Se você for olhar a árvore genealógica de Herodes, é uma festa. Ele tem vários filhos, aí uns não são. Aí quando ele tem a sucessão, alguns não são contemplados, aí cai fora da história. Enfim, que a gente já viu aí, esse aqui é o Agripa. A gente já viu o Herodes Filipe. Nessa história aí, desde que o Herodes o Grande é aquele que manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, tá? É aquele quando Jesus era neném, que o José vai para o Egito, porque aparece um anjo e diz, melhor você sair daqui que vão matar. E aí depois esse Herodes o Grande morre, e aí morre velho, 70 e tantos, aí ele, pode voltar, quem te procurava já morreu. Aí vem o outro, que é o Herodes Cláudios, uma coisa assim, que era tido por Roma como um péssimo administrador, provavelmente que ele era bonzinho. Imagina, o pai, o Herodes o Grande, ele matou todo mundo, né? Imagina, o cara mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Não preciso falar mais nada, né, sobre essa pessoa. Aí você pensa, ele matou a família. Ele foi matando, não matou todo mundo ao mesmo tempo, mas de vez em quando assim, mata titio, ele matou a família toda. Era um desses desses caras que não tem sentimento nenhum, mata. Como é que é? Não sei que é Lapata, esqueci agora. É um pata desse daí, né? E aí esse cara, o que o Roma não gostava, ele foi retirado. Aí entrou o Herodes Antipas. Aí vocês já viram o Herodes Antipas. Esse aí é o Agripa, é neto. É neto, mas não é sucessão direta, não. Chegaram a Cesareia para saudar a festa. Aí ele chegou com Berenice. Quem é Berenice? O rei Agripa e Berenice, não é e a rainha, e a mulher, e a princesa. Berenice é irmã dele. E eles andavam, eles se apresentavam como casal. Como o Lucas não é fofoqueiro, ele só botou o rei Agripa e Berenice. Chegaram a Cesareia para saudar Festo. A Berenice, para você ter uma ideia, ela vem de um outro casamento que ela casou com um tio, que era bem mais velho.
Aí o tio morreu, ela voltou para a família, para o irmão. Você vê que é um pessoal que está tentando melhorar, vocês vão ver, mas ainda está longe. Visto que estavam passando ali muitos dias, aí o Festo explicou. Aí explicou o caso do Paulo. Aí ele falou, não vou condenar ninguém. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste em dizer que está vivo. Ai, meu Deus. Que assim, o que tem a ver com isso? Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião. Ele não está nem sabendo que Paulo é cristão e os caras são judeus, que seguem Moisés, Velho Testamento. E de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste em dizer que está vivo. Paulo é maluco. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse levá-lo a César. Tô até com pena do cara. E o negócio rolando há mais de 2 anos, né? Que aí nisso chegou, ainda ficou lá 10 dias, voltou. Até o Agripa chegar com a Berenice. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu, amanhã ouvirás. Aí você vê que eu estou dizendo, eles estão tentando melhorar, tadinhos. Mas a moral deles é outra coisa, né? Funciona diferente. No dia seguinte, Agripa e Berenice... Você não... Podia ser a filha, né? Podia ser a cunhada, sei lá. A segunda esposa, né? Vieram com grande pompa, entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Aí, nessa altura, Paulo nem está mais preocupado em falar, porque Paulo pregou, Paulo está há quase 30 anos pregando, então... E ele já sabe que vai chegar em Roma, né? Então, diminui um pouco o estresse dele. Então, Festo disse, ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. É um pessoal que não tinha mais nada para fazer na vida, né? Eles queriam um assunto. Claro que da alçada do Festus, sim. Ele está lá para dirimir essas, né, segurar as batatas quentes para não ir para Roma, resolver localmente. O Agripa manifestou, eu falei, eu quero ouvir, mas nisso eu tô te falando, aqui não dá para narrar tudo aí. Esse zum do cristianismo, né, que tem gente viva, esse negócio está rodando. E os tribunos, os presidentes já estão sabendo que está tendo aí um negócio, uma querela de judeu, que é um angu de caroço. E eles aí assim estão querendo manter o negócio lá. Então Festo disse, ó Deus Agripa e todos os senhores, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Toda a comunidade judaica que tem acesso a ele, que são os principais do templo, os escribas, os fariseus
ligados ao templo e os sumos sacerdotes. Então, gritando que ele não deveria mais viver. Então, quem está gritando provavelmente não são esses principais do templo, mas são aqueles neófitas, aqueles discípulos que eles ficam incitando para, como fizeram lá com Jesus. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Aí agora vem... No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Aí tá, porque o Cláudio Lísias já fez isso, né? Enviou para o Festo. E aí escreveu, olha, não vi nada, né? Vou transferir para aí, porque aqui estão combinando de armar uma emboscada. Aí transferiu para lá, Festo, cozinhou em banho-maria, 2 anos, mais de 2 anos. E aí o povo lá de Jerusalém viu, ele não vai fazer nada, né? Assim, se ele não fez em 2 anos, ainda está tomando lições, chamava o Paulo, né? Claro, né? No início devia ser para esperar um suborno. Mas assim, o cara mesmo não está vendo que o Paulo solto não é muito... Para Paulo não é bom. Aí, assim, se ele estava querendo o Félix suborno, em 2 anos ele viu que não rolou, não ia rolar. E continuava chamando o Paulo para conversar, ainda chamava a mulher dele junta, entendeu? A respeito do porvir. E ele ficava de cabelo em pé, né? Quando que aí o Paulo começava a falar, né? Tem que se arrepender das coisas ruins que você fez. E ele ouvindo. Aí, quando o angu de caroço engrossava para ele, tá bom. Tá, pode parar, volta para a cela. Que aí ia implicar na mudança da vida dele. Aí o coitado, aí o tal do Festo, no entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Então, assim, aí ele vai mandar para Roma e vai dizer o quê? Aí, assim, pega até mal, né? Assim, mas você foi designado para quê? Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. O cara está desesperado mesmo, né? Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Vai acusar do quê? Eu estou mandando essa pessoa para César. Aí, assim, mas assim, eu não apurei nada. Ele não fez nenhum crime contra Roma. O crime que os judeus diz que ele fez, não apresentaram prova. Se ele mandar ir, vai escrever isso e mandar para Roma, acho que a cabeça dele quer rolar, né? Vai importunar. César é menos bonzinho do que esse povo que você está vendo aí. Esse povo aí, até porque estava lá em Terra Santa, já devia estar meio, né? As vibrações do Cristo, imagina, todos os apóstolos andando por lá, até agora só o Tiago que morreu. Talvez o Felipe lá para aquelas bandas da África. Mas, assim, tem uma atmosfera aí, até porque é para envolver Paulo, né? Aí, pois não me parece, aí acaba esse capítulo 25 assim. Quer dizer, no início do 26, a gente vai ouvir o que o Agripa e Berenice têm a dizer. Porque eu nem lembro mais o que eles têm a dizer. Que na real. Eles também não vão ter nada para dizer, né? Mas eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas você vê, não estou dizendo que é melhor estar na mão de Roma do que estar na mão do povo dele, dos judeus, dos principais do templo, dos escribas, né, do sumo sacerdote, né? Então você diz assim,
Não, ele vai ficar melhor se entregar ele para os judeus, que é o povo dele, né? E você está entregando para a sinagoga, para o templo. Aí, Deus me livre que eu não esteja fazendo essas coisas, né? Eu, assim, ainda bem que eu nem defendo religião nenhuma, tá? Eu tenho orientação espírita, mas eu não prego religião para ninguém, tá? A gente fala, qual é o seu entendimento? Eu falo, eu faço estudo, faço palestra, mas assim, né? Cada um chega à sua conclusão, siga lá sua força, sua ânima interior. Então que nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco e nos dê uma boa semana e até sábado que vem, quando iremos para o capítulo 25, para saber o que Agripa, Herodes Agripa e Berenice disseram, tá? Tudo de bom, graças a Deus.